Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta terça-feira, 7 de julho de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? Um programa gravado no início da tarde dessa sexta-feira. Marcos Fábio Copete, por exemplo, está tirando a sua sexta. Luiz Fernando Rodenbusch estava tirando a sua sexta. Júlia que estava lendo jornal na cama. E o Wilson Pacheco está atrasado para o trabalho. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Muito boa noite, nossos telespectadores. Estamos direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube, Facebook e Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Não adianta você estar esperando que a gente comente seus comentários aqui, né? A gente vai estar interagindo ali pelas redes e, na medida do necessário, encaminhando seus questionamentos aos nossos participantes, já que o programa está sendo gravado, agora são 13h35 da tarde desta terça-feira, que não é o Dia Mundial do Chocolate, tá, Marcos Fábio Copete? O Luciano Rodenbusch passou um clipe, um VT magistral, com 5 maravilhosos gols, mas que não aconteceram no dia 9. Acabei de receber do Miguelito, também lá do Churrascaria Primavera, o mesmo vídeo. Não é hoje o Dia Mundial do Chocolate. O Dia Mundial do Chocolate é 9 de agosto, que estão fazendo 5 anos daquele 5-0. Um placar tão largo, nós só tínhamos experimentado lá em 1910, aquele 10-0. Muito boa noite, Wilson Pacheco. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos na mesa. Desculpa acordar o Copete, ele devia estar dormindo confortável ali, né? Não era a nossa intenção incomodá-lo, mas vamos seguindo em frente. O Copete está de mau humor hoje, Wilson. Parece. Não, porque ele não está na praia. Teve que vir a Porto Alegre, e aí ele sai do litoral norte e fica magoado. É isso, Marcos Fábio Copete? Muito boa tarde, noite. Boa tarde, noite, o que você quiser. Não sei se estão me ouvindo bem, porque eu estou sem a aparelhagem normal. Bem, tá ótimo. Mas o que acontece é que quando você chega aqui no Porto Alegre e vê, especialmente na Cidade Baixa, um desânimo muito grande. Porque enquanto no litoral, especialmente em Tramandaí, você tem a ausência de pessoas, uma característica do inverno, tem muito menos pessoas na rua, não tem veranista em julho. Mas aqui na Cidade Baixa você passa pelos bares, todos fechados. Então o bairro boêmio, ao contrário do Rio de Janeiro, aqui está fechado. Você tem teleentrega, tudo teleentrega. Então é um pouco deprimente aqui. O teu mic tá raspando na tua jaqueta, tá? Tá. Isso tá dando vamos inverter. Eu não consigo inverter as orelhas, mas consigo inverter o microfone. É uma atitude inteligente essa. Né? Eu acho que daí melhora um pouco. Bem, ficou ótimo. Tá ótimo. Mas é o que acontece. Então, você vem a Porto Alegre e você tem um comportamento do porto-alegrense muito diferente do que você vê dos nossos tatuíras lá, onde a gente... E até é estranho, uma coisa curiosa que nós detectamos ontem, nós tivemos que fazer um pagamento ontem e saímos para caminhar 5 quadras de casa, 6 quadras. A Avenida Emancipação em Tramandaí, fácil, teria 90% a 95% das lojas fechadas, com avisos, né, o telefone, o WhatsApp. Aí você anda uma quadra e pega a Fernandes Bastos, que é a via de acesso a Tramandaí, aquela que vai dar direto lá na ponte para Imbé. Eu te diria que tinham umas 3 mil pessoas naquela rua, especialmente porque tem algumas instituições bancárias, tem bancos, então as filas imensas, ali, né? Filas imensas, não, e outros bancos privados também, e as lojas, algumas abertas. Então você vê que as grandes lojas de redes, assim, vamos dizer, a Americanas estava fechada,
com vários cartazes com o nome dos vendedores. E aí eu vou fazer um merchandising, é Manlec, é isso, é aquilo, a Renner fechada, mas as Magalu, babá, os vendedores colocaram o seu nome enorme, cartaz, dizendo assim, ó, fulano, o vendedor Atalíbio, 99, 99, a vendedora Claudizete, 99988, quer dizer, a Fernandes Bastos, o comércio eletrônico na Fernandes Bastos, atuante. Uma quadra ali, a Rua Central, tudo fechado. Muito estranho. E agora eu tive que vir a Porto Alegre agora na parte desta manhã de terça-feira e chego na Cidade Baixa e me deparo com um clima mais sombrio ainda mais fechado. Embora, se a gente for analisar essa terça-feira, um monte de notícias diferentes, chamativas, estranhas. Eu não sei se nós vamos comentar ou não, vamos dar boa noite pro aquele apresentador, para encerrar, que é um conhecido, o apresentador, aquele que era o Mota, Alexandre Mota, com um grau de morbidade maior do que o Siqueira. Saiu aqui do Rio Grande do Sul, foi para o interior do Brasil e está num estado mais lamentável. E não 70, é a única pessoa... 70% do seu pulmão comprometido, né, Copete? E não é a única pessoa famosa que deu o sinal de Covid positivo. Fernando Rodenbusch, tá com frio? Tô. Tá chovendo aí, Fernando? Aqui tá chovendo, e aí... Chuvinha gostosa, né, cara? Eu acho muito bacana. Eu hoje gostaria de falar um pouquinho, depois, lógico, né, da Lei Aldir Blanc, né? E a lei que mexe bastante conosco, o pessoal da cultura está com um enorme interesse aí, com algumas dificuldades, porque me parece, pelo que eu recebi, pelo menos hoje pela manhã, a Secretaria do Estado está querendo, de uma certa forma, assumir a coisa e não está ouvindo as pessoas setoriais, né, de dança, de teatro, de música e tal. E a gente precisa falar também para ver como vão ser distribuídos esses, me parece que 188 mil que vêm para o Rio... milhões que vêm para o Rio Grande do Sul, né? Então, está na hora da gente dar uma mexida um pouco nisso também e dar uma olhada nisso, né? O que tu sabe de informação disso, Fernando? É porque os setoriais estão com, assim, para evitar que haja aquela coisa, né, assim, de receberem os mesmos de sempre, para que realmente vá para o interior do Estado, principalmente, né, parte dessa verba, grande parte dessa verba, enfim, para que venha para o interior do Estado, para as pessoas, que chegue para as pessoas que estão realmente necessitando. A lei é muito ampla, né, Fernando? Ela tem uma amplitude que eu te confesso assim, se não houver critérios muito objetivos, vai dar problema, assim, e me parece que eles não existem, assim. E acho que esse é um pecado da falta de protagonismo da Secretaria de Cultura, né, nacional, porque devia haver uma disciplina dela. Primeiro, a gente passa pelo grande problema de não ter um cadastro sólido dos aparelhos culturais desse país. Todo mundo sabe onde estão as salas de cinema, ok? A Ancine tem esse registro, né? Agora, sumiu a tua imagem, Fernando, não sei se desabilitou a câmera. Agora, voltou. De fato, a nossa secretaria não tem essa informação, porque ninguém que fala dessa informação. O cadastro de artistas na nossa cidade, qualquer coisa, tipo, não existe, né? Por mais que, bom, eu me lembro da Ariadne, quando era diretor de cultura, fazendo chamamento, logo depois continuou com Carlinhos, o Ralph fez novos chamamentos também. Me lembro que tinha um link na Secretaria da Prefeitura Municipal, agora tem de novo. As pessoas não se cadastram, então a gente não sabe quem são. Os artistas, a gente sabe. Agora, quem é o técnico de som, quem é técnico de não sei o quê. Quais são os teatros que nós temos em Novo Hamburgo? Qualquer um aponta o Teatro Fevale, o Centro de Cultura fechado com a informação muito ruim de que provavelmente não ficará pronto esse ano. Ainda existe uma discussão, conversei com o secretário Ralph,
na semana passada, está dependendo da Secretaria da Fazenda liberar R$77 mil para concluir a obra, né? Depende disso, o secretário diz que não vai ter esse dinheiro, até eu soube disso só depois que eu já tinha feito entrevista a ele, senão eu teria questionado o Betinho sobre isso, porque é uma vergonha a gente passar mais de 4 anos com o Centro de Cultura fechado, já se passaram quase 4 anos, né? Mas ninguém sabe, assim, Paranoia, o Luz e Cena, né? Depois os museus, depois as sociedades contam, não contam, como é, como não é. Então, falta, sim, uma visão clara, né? E isto é culpa de que sempre andam à margem da sociedade, né? Quando, se isso tivesse organizadinho, se cada acesso a qualquer evento fosse remetido o percentual para o Fundo Municipal de Cultura, retroalimentando o sistema. Quer dizer, é lamentável que a ausência da participação dos entes gere isto e da regulamentação do Estado. Eu tenho certeza que vão ser cometidos de novo muitas injustiças, Fernando. Tenho certeza disso. Os setoriais estão bastante preocupados, né? Setorais da dança, do teatro, do circo, da música. Então, eles se juntando, a coisa tende a melhorar. E só deixar bem claro que Novo Hamburgo, por exemplo, tem um mapa cultural que foi feito pela Secretaria de Cultura e que praticamente de Novo Hamburgo, até onde a gente saiba, a coisa está bem encaminhada, assim. Então a gente já sabe quem precisa em Novo Hamburgo, né? Agora, como vai chegar até aqui, esse é o grande dilema, né? Mas eu aposto que vão surgir nesse momento grupos de dança, bailarinos, músicos, artistas de teatro, de circo, que não estão cadastrados em lugar nenhum, dizendo, olha, esqueceram de mim. Poxa, cadê a tua integração, né? Cadê a tua participação? Por que tu não está cadastrado como um artista, né? Por que tu não está registrado com o teu MEI ou com o teu ofício de artesão, se tu fores alguém que trabalha cenografia, por exemplo? Então, quer dizer, a informalidade impera e é preciso que a gente tenha informação e querer caminhar na direção certa para isso, né? Porque essa pessoa não está recolhendo, não é pelo imposto, né? Quando é MEI, tu paga 50 pila por mês, não é nada, né? E tu vai ter uma aposentadoria amanhã ou depois. As pessoas estão trabalhando na completa informalidade, né? Na completa informalidade. A notícia do dia, Fernando, é o presidente Bolsonaro vitimado pela Covid, né? Ele falou hoje de manhã aos repórteres, agora ao meio-dia, né? Aparentemente bem, diz que está tomando, já fez propaganda de todos os remédios também, né? A azitromicina, a hidroxicloroquina, diz que está tomando desde ontem e já está melhor por conta disso, né? Não há que ser nada, mas ele não mudou o discurso, né, Fernando? Continua sendo só algo simplório, assim, na visão dele, né? Vamos que vamos, né? Aquilo que a gente, mais ou menos, de uma certa forma, já preconizou isso há algum tempo atrás, de que esse kit de remédios e tal, e que está sendo discutido, não sei se é hoje a reunião que tem com os prefeitos da nossa região também, que a Fátima Daut colocou aí no jornal, que os próximos procedimentos, aquilo que vai acontecer, afinal de contas, nos próximos dias, em função desses remédios que estão por aí, que estão surtindo efeito muito importantes e benéficos em várias partes do nosso país, né? Com cerca de muitos médicos já. Então, apareceu, digamos assim, agora, não politicamente falando, mas apareceu a direita dos médicos e a esquerda dos médicos, né? Onde há um confronto agora, um confronto positivo, proveitoso, que já deveria ter sido feito desde o início, né? Em relação a esses remédios aí. Mas o médico normalmente não é, o médico prático ele não é um estudioso, né, de medicamentos, né, Fernando? Ele é um prognosticator, né? Precisaram ser estudados, né, todos esses médicos e procurar o que pode ser feito de melhor, até pelos exemplos que estão acontecendo em outras partes, como Porto Feliz, por exemplo, que é o grande
o grande vilão da esquerda neste momento, digamos assim. A gente O precisa que Wilson dê vai certo. Oi? O Wilson vai entender essa, né, Wilson? É vilão da esquerda, Wilson? Não, para eles sim, né? Sem dúvida nenhuma. Porto Feliz está sendo uma experiência bem sucedida. Assim como eu já comecei a notar desde a semana passada nas redes sociais, todas elas que eu consulto, cada vez mais você vê cidades, médicos falando do tratamento precoce, que envolve a hidroxicloroquina, que envolve o ivermectina, que envolve outros remédios. Então, isso está cada vez se espalhando mais, com mais força. Você vê muito mais pessoas civis, né, a população civil, exigindo essa também opção de tratamento e um tratamento precoce. Então, me parece que, finalmente, a medicina, a ciência está começando a se sobrepor à política. Eu espero que sim, né? Porque eu gostaria que ninguém morresse por causa disso. Aliás, eu gostaria que ninguém morresse por causa de nada. Né? Eu não tenho intenções de morrer. Mas, infelizmente, acontece em casos. Por exemplo, uma coisa importante que eu lembrei agora. Na França, já está correndo notícias desde ontem que a Procuradoria-Geral da República Francesa está processando o ex-ministro da Saúde e mais uma série de ex-administradores que foram destituídos. Estão processando esse pessoal para tentar criminalizá-los pelas mortes que ocorreram na França por eles não permitirem o uso da hidroxicloroquina em tratamentos precoces. Então, se isso realmente estiver acontecendo na França, eu queria pesquisar mais um pouco para ter certeza sobre isso. Isso se espalha pelo mundo, pode ter certeza. E essa é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes nas redes sociais. Quem vai pagar por essas mortes? O Dória vai ser julgado, por exemplo? Porque o que ele está fazendo em São Paulo é um genocídio. Pode ser qualificado como um genocídio. Então, eu queria saber quem vai responder por isso. Mas o político ele tem o direito de proibir um tratamento? Eles estão proibindo, mas, Rodrigo, você está vendo isso no Brasil inteiro. Não. Governadores não estão permitindo. Wilson, eu acho que existe sim uma caça às bruxas de ambos os lados. Agora, o que se discute muito claramente, em todo momento isso é dito por todo mundo, é que a escolha do tratamento ela é muito livre ao paciente e ao seu médico, né? Inclusive, tem muita gente que troca de médico por uma indicação ou uma contraindicação, né? A escolha é livre, mas os governos estaduais não estão distribuindo o remédio que foi enviado pelo governo federal. Aqui em Novo Hamburgo chegou, né? Aqui em Novo Hamburgo, o nosso hospital municipal chegou. Mas tem muito governador aí no Brasil segurando Será, o remédio. Wilson? Sim, Rodrigo, sim, sem dúvida, sem dúvida. Por que fariam isso se eles não... Porque, Rodrigo... Não tem nada a perder se... Rodrigo, eles for acordado entre as partes, ou se o protocolo médico for esse. A vida da população. O que menos interessa a esses governadores, principalmente os da esquerda, é a vida das pessoas. Mas tu acha que eles querem empilhar mortes, Wilson? Eles não estão preocupados com isso, eles querem criar... Eles não ganham nada politicamente se esses mortos forem empilhados. Claro assim, que ó, ganham. eu faço uma leitura muito clara, assim, ó, não tem nenhum político que vá sair sem ser chamuscado desse processo. Alguns ainda mais, dependendo do resultado. Digamos no Rio Grande do Sul, são 700 mortes até o momento. Podiam ser 10 mil. Essa é a nossa referência. Então, que bom que são só, né? A gente não queria que fosse nenhuma, como tu bem falou, né, Wilson? Só 700. Vão ser 2 mil, vão ser 1.500. Bom, não serão as 20 mil de São Paulo, ou as 12 mil do Rio, ou as 7 mil que a gente já tem lá no Ceará, por exemplo, né? É um resultado que me parece estar funcionando as políticas de isolamento. O Rodrigo, não, mas assim, você vê... Agora, isso não vai resolver o problema do governador, ele vai continuar tendo que responder daí pela questão financeira. Então, quer dizer, ele não tem uma forma de ele não se chamuscar. Agora, o resultado pode ser dramático ou muito dramático, né? Mas eu vejo, assim, existe uma desculpa pronta já, né, Rodrigo?
morreram 10 mil, mas poderiam morrer 50 se eu não tivesse feito quarentena, se eu não tivesse isolado todo mundo, se eu não tivesse quebrado a economia do Estado. Ou você pode olhar pelo outro lado, né? Morreram 10 mil com toda a quarentena, com todo o isolamento, quebrando a economia do Estado, e morreram 10 mil. Não adiantou absolutamente nada. Mas aí, se a gente olhar para como foi na Itália ou como foi nos Estados Unidos, é um número que me parece tolerável, né? As pessoas continuam morrendo. Ele está quebrando a economia do Estado e as pessoas continuam morrendo em São Paulo, com todo o isolamento feito lá. Então, não me parece que o isolamento total, quando você deveria fazer o isolamento daqueles que estão contaminados, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, você devia isolar os grupos de risco, óbvio. A gente está falando do bom senso. É como eu sempre dou aquele paralelo de exemplo em relação às armas. Você não vai ter barraquinha de Na Argentina morreram 75 nas últimas 24 horas. Bastou ela se abrir e aconteceu, né? Mas, Rodrigo, que nem, por exemplo, você vê aí o pessoal criticando no final de semana no Rio de Janeiro. Olha que absurdo, os bares cheios, tudo olha a confusão que vai dar. Mas antes desse final de semana, você viu algum grande jornal, algum canal de televisão reclamar de algum baile funk das favelas do Rio de Janeiro? Sim, claro que sim. Claro que sim. Baile funk no Rio de Janeiro e em São Paulo, que aconteceram, foram denunciados pelos veículos. É que tu não olha a Globo, né? Mas, Rodrigo, denunciar o quê? Uma vez, duas? Esses bailes acontecem toda sexta, sábado e domingo, sabe? Não tem jeito. Então, é uma coisa muito parcial, muito seletiva. Mas como é que o poder público não intervém, né, Wilson? Não tem coragem de entrar lá? Quê? O poder público não tem coragem de subir o morro e parar o baile funk? Mas precisa perguntar para o senhor Fachin, porque ele não deixa a polícia fazer ações especiais nas favelas do Rio de Janeiro. Né? E nessa semana que passou, se não me falha a memória, morreram 3 crianças no Rio de Janeiro, planeadas em trocas de tiros entre traficantes. Black Lives Matter? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Sempre. Nesse Black caso, and não. white. Nesse caso, não. Porque você não viu ninguém falar nada. Ninguém falou absolutamente nada. Ninguém colocou cruz na praia, ninguém se abraçou a favela, ninguém fez nada disso. Porque só importa as mortes de negros quando existe um confronto que tem polícia também envolvida. Aí importa a vida do negro. Mas quando é um negro que mata outro negro e um deles é traficante, ou os dois são traficantes, tudo bem, sem problema nenhum. Sou obrigado a não concordar contigo, mas acho que é um assunto que nós 4 brancos caucasianos discutindo não vai levar a lugar nenhum aqui. A gente, em compensação, a gente fez um programa com a Yara Virginia semana passada, aonde ela, que é uma mulher bem-sucedida, né, trabalhou no polo petroquímico, tem uma condição financeira muito boa, faz um trabalho voluntário na nossa Liga Feminina de Combate ao Câncer, vários outros trabalhos voluntários. Ela continua achando que sim, que o racismo é estruturado, é endêmico na nossa sociedade, né? Vive isso na pele, né? Para nós é difícil opinar sobre isso, né? Isso daí daria uns 2 ou 3 programas, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Eu não me vejo como um branco caucasiano. Eu me vejo como um branco. Né? Eu me vejo como um ser humano, né? E eu não entendo. Eu também não faço essa distinção. Eu não entendo como que você vai combater um racismo criando outro. Porque esse movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, é um movimento terrorista. Vamos começar por aí. Né? E não deixa de ser um movimento racista também. Né? Você vê, eu vi uns vídeos a semana passada de 2 ou 3 brancos caucasianos ajoelhados no chão, numa praça, e os negros em fila. Os caras ficam na frente dessas 3 pessoas e as pessoas vão beijando o pé dos negros, aliás, negros não, pretos, né? Porque negro não é cor, beijando os pés dos pretos, pedindo desculpa pelo passado, pela escravidão. Não tem que pedir desculpa de coisa nenhuma. Escravidão existe desde a época de Adão e Eva. Não tem que, sabe? É a história. Foi. O que não pode é que se volte a acontecer. Tem escravidão na África hoje em dia. Hoje em dia tem escravidão na África, sabe? Então, ficar se desculpando pelo que aconteceu, pela história, não adianta nada. É como uma guria que trabalhava comigo na Alemanha.
Ela falava, eu não tenho por que ficar me desculpando do que o Hitler fez e os nazistas fizeram. Eu não tenho que carregar essa culpa. Mas os alemães têm muita vergonha disso, né? Tem. Mas, Rodrigo, mas isso não impediu que eles seguissem a vida, que se tornasse uma nação forte. Mas hoje eles têm um cuidado ainda mais especial com tudo isso, né? Eles têm um zelo ainda muito mais especial. Sabe? E uma forma de reparar a história, né? Porque essas milhões de vítimas, não sei se são 6, 1 milhão, 3 milhões, 20 milhões, não sei, mas essas milhões de vítimas, elas aconteceram ontem na história, né? Olha o que está sendo feito no mundo inteiro agora, de derrubarem estátuas, arrancarem estátuas do lugar, picharem o diabo. Stalin fez isso. Ele mandava apagar os inimigos das fotografias oficiais. Não adiantou. Não vai adiantar tirar uma estátua do lugar. A história continua Domingo mesmo. foi tirada uma estátua de Cristóvão Colombo, né? Derrubaram uma estátua de Cristóvão Colombo, né? São coisas malucas. Na sexta-feira agora, eu não lembro em que lugar que foi, qual universidade nos Estados Unidos, derrubaram uma estátua. É um dos maiores abolicionistas americanos, um negro que lutava contra a escravidão, e derrubaram a estátua do cara. Eu não lembro o nome dele agora, infelizmente, não sei o que, Jackson, se não me engano, me fugiu o nome dele. Então, isso daí já perdeu qualquer tipo de proporção, de medida, sabe? É complicado. Falando em ódio, eu achei impressionante, assim, logo que algumas pessoas, eu me considero entre elas que anunciamos aí a declaração do presidente, né, concomitante à sua fala pública, começaram a chover comentários de todos os tipos, os mais absurdos, até aqueles de solidariedade, evidentemente, que é os que a gente espera poder ler com mais tranquilidade. Afinal de contas, é, em primeiro lugar, um ser humano, depois é o nosso líder, né? Independente de gostarmos dos seus olhos castanhos ou não. Eu quero falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue acordar Marcos Fábio Coppetti no segundo bloco. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Kátia, é o programa que eles não querem termina torta, Kátia. Muito menos quando vai para o intervalo. O Luiz Fernando Coppetti Kátia, caiu no eles querem chão aí torta querendo também. torta. Márcio Fábio Coppetti está servindo torta para todos nós. Eu me servi do meu mate aqui. Aliás, eu não sabia que chimarrão causava tanto furdunço. Hoje de manhã postei uma foto minha tomando chimarrão no escritório e os comentários foram dezenas de comentários lá sobre como é bom tomar chimarrão. Eu sempre achei muito contraproducente tomar chimarrão e trabalhar. Aí alguma pessoa até disse que o cafezinho também tem a parada e tal. Mas é aquela coisa que flui mais, assim, né? As pessoas não param, servem, levam para uma, levanta, pá. Mas, enfim, a pandemia está me fazendo, inclusive, recuperar esse velho hábito que eu sempre gostei muito, que é de tomar um chimarrão durante o dia. E, eu acho que eu nunca tomei tanto chimarrão quanto nos últimos 100 dias, para minha alegria. Um testemunho, rapidinho. O pessoal no escritório toma chimarrão durante o dia todo e trabalhando, não atrapalha em absolutamente nada. Cada um tem a sua cuia lá e eles metem bronca, trabalham feito louco. Eu não consigo isso, me distrai muito, assim, quando eu tô com a linha de raciocínio. O café não me importa, ele tá aqui do meu lado e eu tô pá. O chimarrão, ele me... Mas estou revisitando esse ato, porque é muito saudável, né? Além de muito gostoso, evidentemente. Mas o bom do chimarrão é a socialização dele, né? Uma atitude nossa, assim, gaúcha, né? Os gaúchos uruguaios, eles já têm mais cada um a sua cuia, a sua bomba, uma cuiazinha pequena, para tomarem individualmente. Ô, Coppetti, é de chocolate esse bolo aí? Como é que é? Claro.
Coisa bem boa, hein? Guarda um pedaço que nós estamos chegando em Porto Alegre em seguidinha, hein, Copete? Ô, Marcos sabe, Copete, e a Covid do presidente, hein? Como é que eu vou te dizer? A gente sempre diz que o mundo não é justo, né? Eu só achava que o pessoal tomava esse hidróxido preventivamente, que eu achava que fosse uma bandeira. Ele não tomava, né? Ele disse que não tomou, que se tivesse tomado não teria pego. Você acredita que ele não tomava? Fez toda aquela propaganda, o amigo dele mandou 0,5 quilo, né? Ah, não, 0,5 quilo foi o cara da FAB que levou para a Espanha. Ele levou... eu acho que o amigo dele, o Trump, assim que... eu não quis interromper a conversa, porque eu acho que é jogar xadrez com pombo. Vocês já têm as suas posições políticas, não médicas, políticas definidas. E é o que virou. Hoje o doutor Jair virou um paladino da medicina preventiva. Alternativa? Preventiva, porque eu duvido que alguém que fizesse tanta apologia, eu duvido que não tenha tomado o remédio para vermes, que eu até agradeço. A Wilson foi uma belíssima indicação. A família toda aderiu. Invectimicina lá, Ivermectina. Tu tomou, Copete? Né? Claro, é muito melhor que Pantelmin. Eu ainda não, mas querem tomar. É muito melhor. Eu agradeço ao Wilson, foi pesquisar, evidentemente, porque ao contrário de vocês, que são da esquerda festiva, não, vocês gostam das coisas assim mais um pouco midiáticas, eu sou muito conservador. Eu sou um cara muito careta. Então, eu sempre amparo todas assim, as decisões na área de saúde em aspectos muito assim caretas. Eu fui dar uma pesquisada naqueles comunistas lá, como é que chama? FDA, Federal Drug Administration. Lá. Eu fui dar uma olhadinha no que por que eu fui para um site... Né? É Food and Drugs. Food and Drugs. Eu fui dar uma olhada, por quê? Porque lá... a Anvisa deles, né? Eles têm aquele conceito americano de processar tudo que puderam. A justiça americana é notabilizada por isso, né? Você processa o cara que pisou no teu gramado, processa o cara que atrapalhou a tua sombra no sol quando você estava... Então, evidentemente, tem o outro lado muito grave do lobismo, do lobby de indústria farmacêutica, que eu acredito piamente também nisso, e sei que isso funciona muito no Brasil. Eu já dei comentários sobre isso, porque o pessoal que faz eventos de indústria automotiva também faz da indústria farmacêutica. Eles disseram que não se comparam os eventos de automóvel quanto de novos remédios. Novos remédios é algo assim que faraó nenhum gostaria de perder, de deixar de participar, tanto o luxo, a requinte, a riqueza e a fórmula que a indústria farmacêutica tem de conquistar novos adeptos. Então, eu fui nos comunistas da FDA dar uma olhadinha o que eles falavam, né? O que eles escrevem, está lá em inglês e espanhol. Mira, caso você não compreenda bem o inglês, está lá em espanhol, para ver a posição desse, acho respeitável, instituto americano, que analisa conservadoramente a utilização de alternativas ao tratamento do Covid. E eu, pelo menos fico satisfeito. Eu tenho certeza que tanto a minha família quanto o Wilson estamos livres de vermes. Porque esse remédio tem pouquíssima contraindicação e atua muito bem no largo aspecto de vermes de variadas espécies. Nós temos gatos, cachorros, né? Então a gente fica muito feliz. Agora, no caso de Covid, eu duvido, sinceramente, que o presidente da República Federativa do Brasil, não sei nem se ainda se usa essa titulação, não tivesse tomado preventivamente. Até porque ele já foi a Miami infectar prefeitos e
outros assessores lá no estado da Flórida, e agora, nessa semana, ele estava com o embaixador americano. Por sinal, também está fazendo exames preventivos, correndo, né, para ver se não teve a má sorte de ser infectado. Eu acho que o Brasil se torna um nome, uma referência mundial no caso do Covid-19 e não positivamente. Eu fico assustado com a divisão ideológica no receituário. Já era no futebol, depois passou para a política e agora passou para a medicina. Nós vamos começar a discutir também, daqui a pouco, tratamento de câncer, tratamento de outra... Bom, há bem pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, se discutia com algumas pessoas que falavam que não deveriam levar os filhos para vacinar. E eram sarampo, rubéola, gripe, aquelas coisas rotineiras para um pai de família. Isso 6 meses atrás, um pouco antes do Covid, se discutia isso, que as famílias brasileiras começavam a discutir a medicina tradicional, vacina. Agora estamos discutindo se a gente deve ser revisionista a ponto de tirar, vamos dizer, quem foi os imbecis aqui em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, os imbecis que queriam mudar a avenida de acesso, a Avenida Castelo Branco, porque o Castelo Branco foi um caucasiano de direita, militar. Um ditador, né? Foi um ditador. O passado tem que ser analisado a pelo menos 100, 150 anos de distância. Nós não conseguimos ainda analisar friamente o massacre que a gente fez no vizinho país Paraguai. Nós fomos lá e dizimamos o Paraguai por diversos motivos. Crianças de 10, 12 anos, né? 8 anos. Sem dó nem piedade. Falar em Paraguai, eu tenho uma notícia boa. Aquela nuvem de gafanhotos vinha da Argentina, com esse frio desviou um pouco para o Paraguai, atacaram plantações de maconha e agora não sabem o que eles vieram fazer aqui. Os gafanhotos estão totalmente perdidos porque eles não... Bicho, eles As não lembram mais. As plantações são no Paraguai ou no Uruguai? Não entendi bem. Não, eles estavam na Argentina, a 100 quilômetros da fronteira brasileira, mas com o frio e essa, como é que chama, essa bomba, a nossa tempestade bomba. Eles deram uma circulada pelo Paraguai, esperando autorização para pouso, que eles alternaram para o Paraguai, para pista, para gramados e outras coisas paraguaias, e daí eles pousaram, infelizmente, numa plantação de maconha, ou felizmente, e alguns não querem mais sair de lá. Esse é o grande problema. Já há uma divisão entre os gafanhotos, e tem os gafanhotos verdes, aqueles que só consomem coisas naturais, fumam coisas naturais. Os outros querem invadir o Brasil. Mas não disseram para eles dar uma subidinha até a Bolívia, que pode ficar o barato mais legal ainda. Não, aí é eu muito sou careta, mas tem gente que curte, tá tudo certo. Então, nós vivemos momentos estranhos, tá? Muito estranhos nessa vida. E não vai ser a minha opinião que vai mudar de alguém. E eu também não quero fazer um exercício de convencimento. Para quê? Para nada. Eu só acho... Agora, o Copete e Fernando... Eu só acho, para encerrar, que eu me recordo de um grande médico sanitarista brasileiro, gaúcho, que diziam que seriam 2.000 e poucas mortes. Esse é um exemplo de eficiência, de capacidade, de visão, antevisão. Nós vamos ter, todo mundo vai estar contaminado e nós vamos ter 2.000 mortes. Estão cotando ele para ministro da Saúde. Eles não ajudaram ele, né? Não temos nem de educação, nem de saúde. E, pelo jeito, já não querem mais o ministro do meio ambiente, já não querem mais. Né? Aí é uma intervenção estranha do Ministério Público Federal, né? Que zorra é essa, cara? Que nós estamos há 2 meses sem ministro da Saúde. Agora, o ministro da Educação convidaram ali como é que era, o Macuco, e o Macuco não aceitou, porque ele tinha uma coisa melhor para fazer, ele estava vendendo bilhete nas bancas. As pessoas já estão recusando a ser ministro da Educação.
E o que é? Conta, mas das contas de luz, Fernando. É a minha pergunta aqui, eu não sei se eu posso botar isso no ar, já está valendo. Deve. Vamos passar o chapéu virtual aí. De luz. Me disseram que não era para pagar, se vem escrito aviso de corte, não é para pagar. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Eles estão mandando uns negócios legais. Aquele código de barra de algumas dessas contas vão tudo para o Marcos Coppetti, em vez de ir na companhia. Você sabia dessa? Os caras estão criando. Antigamente a gente fazia dinheiro falso. Então vamos fazer um negócio que vai arrepiar o cabelo de vocês. Eu comecei a debochar esse negócio de código de barras e o cidadão que estava comigo no carro ficou branco. Depois ele me contou. Ele foi na polícia e era a secretária dele, que tinha trabalhado em Sapucaia do Sul. Tem o Sapucaia do Sul? Naquela que emitia códigos de barras falsos, falsificava o código de barras de boletos, vamos dizer, tecnicamente verdadeiros, escrituralmente verdadeiros, com código de barras falsos, que depositavam na conta dela. Quando eu começo a debochar isso, o cidadão que está no carro do meu lado fica branco e me conta uma semana depois que a secretária dele era ela que morava em Cidreira, ela fugiu e levou um talão de 30 folhas de cheque dele e começaram a aparecer simultaneamente, depois que eu falei, começaram a aparecer folhas de cheque cobrando dele conta. Essa conta aí, o aviso de corte, tem gente falsificando o código de barras. Prestem atenção exatamente nisso. Mas esse nisso. golpe é antigo, né? Só que antes eles não pegavam na pessoa física, eles iam nas empresas e emitiam títulos válidos. O Wilson lá presta um serviço para uma empresa de transporte internacional de cargas. E aí ele manda o boleto. Só que daí alguém tem acesso à conta dele e clona esse acesso e diz, olha, tô te mandando com o valor correto. E daí dá um desconto de 20, 30 pila, 1, 2, 3, 5%, e diz, sua data é um dia antes. E aí o cara vai lá e paga, não o do Wilson, mas o do Picareta. É uma prática... Manda um outro boleto. Isso faz 7, 8 anos que existe já. A gente tem que ficar muito ligado disso. Eles são idênticos, né? Fisicamente idênticos. Hoje tu imprime qualquer coisa de qualquer jeito, né? Fica perfeito. Só que tu tá pagando, na verdade, um boleto que não é o teu que tu queria estar pagando. É um boleto de um compromisso que tu fez, mas que tu vai acabar tendo que pagar 2 vezes depois, porque é de uma empresa. Então, sempre tu receber 2 boletos, liga para a empresa e pergunta qual é o boleto certo, né? Esse é um golpe já há alguns anos usado na praça, né, Fernando? Agora, a novidade é essa, é a maldade de estarem chegando na pessoa física, né? Porque as contas de luz também estão um valorzinho um pouquinho melhor, a gente está bastante tempo em casa, então tá bacana de pegar uns trocos fácil. Que história é essa que tem... que história é essa que tem gente aqui em Novo Hamburgo envolvida em fraude de auxílio emergencial? Duvido, em Novo Hamburgo não acontecem essas coisas. Não tem fraude de seguro-desemprego, não tem fraude de auxílio emergencial, não tem fraude do bilhete premiado, não tem fraude de compra de dólares, venda de dólares, nada disso no Novo Hamburgo rola, não, Coppetti. Vai ter da cultura também? Será que vai aparecer uns caras que você nunca viu? Eu acho que vai. Chapéu virtual em nome do Fernando Rodenbusch. Cara, passando no WhatsApp, quem quiser contribuir com a paranoia aqui, tá aqui a conta tá no nome do Zé. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Fernando. Fernando, você comentou que a prefeitura tem um mapa dos atores culturais da cidade, as pessoas que atuam na cidade. Você sabe se o Estado tem alguma coisa similar também? Sim, o mapa de Novo Hamburgo foi para o Estado também. O Estado tem o governo tem o Estado todo mapeado. Não, Wilson. Não. Existe um mapa. Agora ninguém sabe o quanto esse mapa é fidedigno. Resultado, ele não é fidedigno. Por exemplo, no Bolsa Família, ele é fiel? Não, né? A gente sabe todas as problemáticas que envolvem
quantidade de cadastros do cadastro único, né? Cadastro duplicidade. O mapa de eleitores de um município, ele é fiel? O brasileiro adora fraudar, né? Mas a maior carência não é a fraude, é a falta de informação no caso da cultura, né? A falta de pessoas ativamente se posicionando como tal, né? Novo Hamburgo, existe o mapa cultural de Novo Hamburgo. Esse mapa cultural, de quem se cadastrou, obviamente, vai para o Estado. Agora, lá o que eles fazem com ele, se entra pela metade, se não entra, como é que é, daí é outro departamento, né? Esse é o grande problema, né? Porque tem que existir essa transparência para que não aconteça de sempre os mesmos receberem, né? Que seja feita a distribuição correta, né? Pelo Estado todo, né? Nesse ponto, eu acho que já houve uma mudança, um grande avanço em relação a passados aqui, não é tantos anos atrás, em que assim era o... Eu vou dar um exemplo que não necessariamente é correto, mas era o show da Daniela Mercury, que era agraciado pela Lei Rouanet. Era o show do Chitãozinho Chororó, que era agraciado pela Lei Rouanet. Então, a deturpação era tão grande que era o show da companhia, a cervejaria tal, tinha apoio. Agora nós não temos mais a fumageira, mas entende? É fácil entender. Era o show do Hollywood, do cigarro Hollywood, que ganhava a verba estatal. Mas, Copete, não tem nada de errado nisso, realmente. O problema é dois, né? É os pequenos não saberem fazer uma inscrição para um projeto, porque o órgão do Ministério da Lei Rouanet, por exemplo, o Ministério da Cultura, o órgão que regula isso, que aprova os projetos, ele não entra no mérito do projeto. Dificilmente ele vai dizer assim, esse projeto não serve. Não, te dou autorização para captar isso. Não é ideológico, é técnico. Teoricamente é isso, entendeu? Qualquer um poderia captar. Só que é desde claro que fizesse um projeto bem feito. Esse é o problema. Aí o Teleco não sabe fazer um projeto bem feito porque não tem uma vivência na área administrativa, na área... Esse é o grande problema que nós temos. Esse é o primeiro problema, né? O segundo é que, evidentemente, que eu gostaria de aliar a minha marca com o Lua Santana. Nada contra o Teleco ou o Fernando Rodenbusch. Não, vai me dar uma visibilidade mundial, entendeu? Mas tu concorda que a Lei Rouanet era para apoiar não os já famosos, e sim incentivar o surgimento de novos Lua Santana, os novos Família Lima, os novos... Mas o pecado aí, o pecado aí, o Copete, é das empresas que não têm uma política de desenvolvimento regional. Porque, por exemplo, a Petrobras abre um edital. Vamos lá para o auxílio emergencial. Você não pode pedir o auxílio emergencial se você ganha o auxílio reclusão. Você não pode pedir o auxílio emergencial se você tem o seguro defeso. No Novo Hamburgo eu pesquisei, agora é bacana, o portal da transparência, tu vê a quantidade de pescadores profissionais de Novo Hamburgo que recebem auxílio. Não pode haver concomitância. Então, quando você faz, até uma curiosidade, será que esse pessoal do auxílio cultural, Aldir Blanc, pode, se alguém recebeu o auxílio emergencial, ele não pode pedir o segundo auxílio. Quer dizer, esse cruzamento de dados, felizmente a tecnologia está permitindo que pelo CPF, olha, apesar de todas as fraudes, você começa a detectar. Eu fui pesquisar os nomezinhos de Novo Hamburgo no auxílio emergencial se eu não conhecia alguém. Entende? Eu estava no litoral, significa depois que vocês de Novo Hamburgo... Não, eu sei que tem vários empresários que estão ganhando, mas eu ainda não parei para olhar isso. Não, eu não achei nenhum conhecido. Não achei nenhum conhecido, senão vocês já saberiam. Você pode, qualquer um de nós, olhar o portal da transparência, claro, você acessa, não pede senha, não pede nada. Esse lado da informatização está permitindo que a gente tenha um acompanhamento mais próximo daquilo que a gente entende como cidadania. Nem tudo, né? Nem tudo. Por exemplo, o cartão presidencial, por exemplo, ele ainda é vedado por uma questão de segurança nacional. A gente só sabe que ele gastou o dobro do Temer, mas não aonde ele gastou. Aí você já está num detalhismo, num pontual que eu não quero chegar. Eu quero falar o contrário.
aquele engenheiro formado, que é muito melhor que um fiscal no Rio de Janeiro, ele pegou R$600 de aquela auxílio. cena, né? Não, mas espera um pouquinho. Nós temos que se dar conta que agora, quando você tosse pelo buraco errado, tem uma câmera gravando. Amém. Aquele negócio do policial branco ou verde ou amarelo colocando o joelho no pescoço até o outro desfalecer, vir morrer, hoje tem câmera. Aqueles policiais pardos que prenderam um menino lá, o entregador em São Paulo, colocaram ele, ele entrou dentro da viatura e depois apareceu morto porque ele reagiu. Tem câmeras. Aquele mesmo policial foi lá na câmera tentar destruí-la, mas a gravação... Tinha gravador 25 anos atrás, quando a abordagem dos policiais rodoviários aos deputados federais, por exemplo. Não, era estadual. Acho que o Ritzel era estadual naquela época. Não, federal. Era federal naquela... Na descida de Gramado ali, tu tá falando do Paulo Ritzel? Isso. Eu acho que era... Eu não me lembro se ele era federal. Ele era federal. Então, o que acontece? Mas aquela gravação era pertinente, era própria de um lado só da história. Hoje, qualquer coisa que a gente está fazendo está sendo monitorado. O Big Brother, o grande irmão, está olhando tudo e você... Se a gente não começar a perceber isso, as pessoas, e não estou dizendo nós especificamente, estou dizendo assim, de modo geral, o brasileiro, o cidadão do mundo tem que começar a perceber que se ele frauda o auxílio emergencial... O Copete, o Wilson, o Fernando, o Rodrigo. Está todo mundo vendo. Copete, a secretária faz a venda daqueles dos respiradores, compra aqui por 6 e revende por 60. Hoje a gente tem acesso a tudo isso. A gente está encaminhando para o final do programa de hoje. Eu não posso deixar de fazer uma rodada, um relâmpago com todos vocês, exatamente sobre o que eu provoquei na nossa ida para o intervalo. Fiquei perplexo com a quantidade de pessoas. Eu acho que uma coisa é brincar, né? Eu recebi uma piadinha muito boa. O pessoal disse que não tem nada de positivo no governo. Tá aí, deu o exame positivo. É uma piada maldosa, mas que não leva ao mal de alguém realmente. Ela é uma crítica ao governo, ponto. Agora, me deixa perplexo a maldade de pessoas desejando o pior ao presidente. Eu não sei se tu chegou a navegar no final da manhã, no começo da tarde, agora, Fernando, viu alguma coisa nesse sentido? Não vi, mas acredito que tenha, sim. E, infelizmente, né, aí falta um pouquinho daquela questão do papai do céu, do cristianismo, de acreditar um pouquinho mais nas coisas religiosas, né? Está faltando religião, está faltando amor de ambos os lados, né? Dentro dessa questão política que a gente vê, essa polarização aí. Infelizmente, acredito que tenha, sim, mas é muito triste. Isso é uma coisa que me deixa muito para baixo mesmo. Se tem uma coisa que me deixa magoado e para baixo, é esse tipo de coisa. Falta amor no coração da pessoa, né? Wilson. É complicado, como você falou, né, Rodrigo? A piada é uma coisa e esse louvor à desgraça, à morte que está acontecendo é outra. No Top Trends do Twitter do Brasil, um dos hashtags que está em primeiro lugar, acho que desde o início dessa manhã, ou desde ontem à tarde já começou a circular a informação que ele estava com Covid, né? Sim. É o hashtag Força Covid. As duas hashtags subiram muito rapidamente, Força Covid e Força Bolsonaro, né? Devemos também dizer que as palavras positivas também subiram muito forte, né? Rodrigo, assim, a Força Bolsonaro, qualquer pessoa decente faria isso, né? Porque, como você disse no começo do programa, o cara você querendo ou não, ele é o nosso presidente. Não adianta nada torcer para que ele morra. Então, quer dizer, ele pode morrer de Covid. Os outros é lamentável que morrem. Ele pode morrer, não tem problema. Então, esse tipo de coisa não é complicado, né? Leva muito tempo para se mudar isso. Vai ser difícil. É uma pena. Copete. Eu acho que as mesmas pessoas que dizem que o Leite é comunista, que ele está quebrando, ele quer matar o povo,
que o Marquesan é comunista, que ele quer matar o povo através da asfixia econômica, né? Não muda. Eu sempre digo assim, que são petistas da esquerda ou da direita. Outros dizem que isso é xiitas, esquerda ou direita. É inacreditável. Esse é outro lado que eu falo, que a internet deu voz aos idiotas. Porque você consegue perceber agora coisas internas que as pessoas tinham no espírito de vida. Então, o cara torcer contra o presidente é uma situação. Eu cobrar, reclamar, que eu achar ele um incompetente é alguma coisa. Agora, quando você passa desse limite, seja Bolsonaro, seja Leite, seja Marquesan, quer dizer, seja o presidente, o diretor lá da OMS, desculpe, eu tenho discordância de posições, mas realmente, de sã consciência, eu digo assim, eu posso dizer assim, bem feito, você criticou tanto, isso vale para o Siqueira, que era apresentador daqueles negócios, para o Bispo Malafaia, que fazem apologias de curas milagrosas, é bem feito que você prove, não do remédio, prove da doença, é bem feito. Agora, o grau de insanidade que nós estamos me faz a refletir e repetir aquilo que eu digo. Eu não sei se a gente sai melhor da pandemia, ou se aproveitou da pandemia para fazer uma guerra de espadas, ou de espetos, ou de pedras. Nós parecemos aquele filme, o Stanley Kubrick, lá, do 2001, lá, que você, em vez de se tornar um ente, um ser senciente, consciente, não sei, nós estamos regredindo ao macaco, nós estamos eliminando a outra turma do macaco. Antes do teu ponto final, eles fizeram um contato? Sexual, tu vos fala? Não sei, te abduziram e fizeram um contato sexual? Que história é essa? Você tá... Não, eu estava pensando outra coisa aqui, porque fechou a Carmen Club. Tá pensando em sacanagem com os extraterrestres, Copete? Não, é que fechou o Carmen's Club aqui em Porto Alegre. Você, como é um admirador do público feminino... Nunca tive dinheiro para essas coisas. Sempre tive curiosidade, confesso, mas nunca tive realmente o ímpeto e nem grana para essas coisas, não, Copete. A outra coisa é o seguinte, como eu repito o bordão de alguns, eu não acredito na Globo. E, por consequência, eu também não acredito na RBS. Por sinal, não acredito no jornal NH, que disse hoje que a Oktoberfest 2020 foi adiada para 2021. Peraí, tá escrito. Só se for em janeiro daí, né? Porque senão de outubro é de 2021. A Oktober 2020 foi adiada para outubro de 21. Provavelmente seja só por causa da Lei Rouanet. Teu ponto final, então, Marcelo Copete. Vai ter duas Oktoberfest, ou a de 21 para 22. Eu não consigo mais acreditar na imprensa. Eu prefiro discutir posições antagônicas com vocês, que, no fundo, eu acredito que a gente ainda aprenda mais do que abrir o ET em Lagoa da Fortaleza ou outras coisas. Um forte abraço. Fernando Rodenbusch, teu ponto final. Eu quero mandar um grande abraço aí. Estou me comunicando com um cara da Rede Globo, que já passou por Novo Hamburgo, um ator da novela Novo Mundo, que faz o Silvério, é o Roberto Cordovani, que, inclusive, nós estamos conversando sobre a proposta da realização de um filme na Espanha, né? E em negociações, digamos assim, para a gente dar uma olhada. Roberto Cordovani, que está fazendo o personagem Silvério na novela Novo Mundo. Então, é muito legal isso. Eu não gosto da reportagem da Globo, mas eu quero deixar bem claro que eu adoro as novelas da Globo, me divirto muito, gosto muito. E... Ana Maria Braga também. Fala com o Wilson, que o Wilson te ajuda lá no qualquer coisa na Espanha, lá ele resolve para ti, lá com a parentada dele lá. Manda muito lá. Valeu, Fernando. Wilson Pacheco, ponto final. Rodrigo, bom, só me faltava agora ele ganhar um Oscar, aí ninguém aguenta mais o cara depois, né? O meu ponto final é uma sugestão para o presidente Bolsonaro.
já que tem alguns ministérios em aberto, nomeia o Adélio para um deles. Porque, com certeza, a grande imprensa brasileira vai descobrir quem mandou, quem contratou o Adélio para matar o Bolsonaro, quem pagou os advogados, vai acertar tudo. Então, essa é a minha sugestão para o Bolsonaro. Uma boa noite a todos. Bom. Boa noite essa bancada maravilhosa dessa terça-feira. Um chimarrão a todos aqui, compartilho com muito carinho, com a mão do coração aqui. Mas obrigado, sobretudo, o carinho da audiência do nosso telespectador. Nós voltamos amanhã à noite com o Dudu News. Dudu News vai fazer a apresentação do nosso Estação Hamburgo nessa quarta-feira, estreando na apresentação dessa bancada aí. Ele me pediu uma bancada especial dele e, puxa, tá com uns convidados muito especiais. Vamos conferir essa apresentação especial aí. Até lá!